Olá, seja muito bem-vindo ao AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agropecuária. E no programa de hoje nós vamos embarcar no mundo da criação de cavalos. Marchador, pois é. O manga larga marchador você já ouviu. Agora, histórias como você vai ouvir no programa AgroB de hoje, você não vê por aí. Dois convidados especiais já estão aqui e depois desta vinheta a gente vai conversar com eles sobre a produção de cavalos, sobre a criação de cavalos, a produção toda envolvendo ali para que isso aconteça e, claro, saber um pouco mais das histórias do norte de Minas, as histórias de Montes Claros. O AgroB está no ar. Que bom, mas que bom que você está acompanhando aqui o canal Viver Brasil, tá bom demais. Estava zapeando, chegou até aqui, chegou e não vai sair mais. Canal 527, Claro HD, 9 analógico. Estamos também no YouTube, canal Viver Brasil, transmissão ao vivo e com os programas todos veiculados aqui no canal. Estou recebendo aqui com muita honra dois irmãos que têm uma história em comum na criação de manga larga marchador. Dalton Colares Moreira, boa tarde, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, todo mundo. Boa tarde também para o Dario Colares Moreira. Muito obrigado, os irmãos estão aqui, né? Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os nossos espectadores aí. Muito bem. Dario, quando você entrou aqui no estúdio, eu já te vi alguma exposição aqui nessas coberturas de Expo Minas, a gente já se esbarrou. É possível. Já uma coisa bem interessante. Para a gente começar esse papo e te colocar nesse mundo aqui do que a gente vai discutir, a gente vai acompanhar um vídeo muito interessante apresentando uma das raças. A música também ajudou ali no vídeo também. Agradecer aqui o pessoal lá do Aras, né? Esse vídeo de vocês, o pessoal que mandou aqui para mim. Para a gente começar a contar um pouco da história de como é que começou o Manga Larga Marchador, como é que é a história da criação da Dalton, como é que a gente pode exemplificar aqui para a gente essa história que é longa, mas dá para a gente resumir, né? Vamos resumir, viu, Fabiano? Que a história do Manga Larga Marchador, ela acompanha a história do Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, não existia cavalo aqui. Então, eles viram logo a necessidade de trazer cavalos para explorar as terras que viam que eram vastas. Fizeram núcleos de cavalos, principalmente onde existiam as capitanias hereditárias que foram mais bem-sucedidas. Pernambuco, Bahia e São Vicente, que é Minas e São Paulo. Uhum. Esses animais entraram pelo Rio São Francisco, primeiramente pelo Rio São Francisco, pararam numa cidade que é Matias Cardoso, no norte de Minas, onde tem a primeira igreja do Brasil, foi feita em Matias Cardoso. Lá teve um núcleo de éguas para explorar aquela região, ficaram essas éguas, e mais importante foram os animais que chegaram aqui mais embaixo no sul de Minas e São Paulo,
porque quando chegou o Dom João VI no Brasil, em 1808, ele trouxe com eles os cavalos de alter do chão, que eram os cavalos real, né, da codelaria real, de alter do chão. Esses cavalos eram uns cavalos muito melhores do que os cavalos que vinham anteriormente na descoberta do Brasil. Naquela época, na Península Ibérica, tinha uma mistura de raças de cavalos, que era o sorraio, que era um cavalo português de lida no campo, tinha o caturrano, que era da Espanha, tinha o berbere, que vinha do norte da África. Com a conquista dos árabes na Península Ibérica, esses animais se misturaram e vieram esses cavalos misturados, e aqui no Brasil eram tidos como animais comuns. Mas com a vinda do Dom João VI, ele trouxe as éguas melhores, que são as éguas selecionadas da codelaria de alter, que na verdade a codelaria de alter é uma raça, que é a raça alter, que descende da raça andaluza, que era um cavalo extraordinário. Na época, na Idade Média, o andaluz foi considerado o melhor cavalo de guerra de toda a Europa. Então você vê que o nível do cavalo era muito melhor. Quando chegou aqui o Dom João VI, ele trouxe essas éguas de alter e ele chegou em 1808. Em 1816, ele já criou a primeira codelaria real no Brasil, que foi aqui em Ouro Preto, em Cachoeira do Campo, que é uma codelaria onde ele trouxe essas éguas alter, e aí ele multiplicou essas éguas e tinha inclusive um cavalo, consta como um cavalo alemão, não se sabe que raça exatamente era esse cavalo, mas eram cavalos muito superiores aos cavalos que existiam no Brasil para a exploração do Brasil. Como Ouro Preto tinha um desenvolvimento já nessa época muito bom por causa do ouro, tinha fluxo muito grande de carga de Ouro Preto para o Rio de Janeiro, que era a corte, e no sul de Minas, como as lavras de ouro não deram muito bem, o sul de Minas desenvolveu melhor com agropecuária. E lá tinha chegado em 1740 o João Francisco, que veio da região de Junqueira, portanto, ele ficou com o nome de João Francisco Junqueira, que é o início da raça manga larga baixador, porque é aí que se percebeu uma seleção dirigida do cavalo. Como é que se deu? Ele recebeu uma sesmaria, que era a fazenda Campo Alegre, e ali ele foi desenvolvendo uma tropa de gado e cavalo e alimentação. Ele fornecia alimento tanto para a corte quanto para Ouro Preto, que eram os movimentos maiores de gente, né? Então, ele teve 8 filhos, mas dentre esses 8, 2 deles foram pecuaristas e um foi o Gabriel, que esse Gabriel foi o Barão de Alfenas, que aí a história é maior aí pelo Barão de Alfenas, e o outro João Francisco Filho, Junqueira Filho. Essa fazenda, essas sesmarias, foi herdada pelo Gabriel, que era o Barão de Alfenas. O outro irmão comprou a fazenda do Favacho, que é hoje, até hoje, essa tropa existe, e é uma tropa a mais procurada, a mais valorizada no Brasil em termos de andamento e funcionalidade. Então, você veja que esse político, que era o Barão de Alfenas, ele se deu muito bem com a família real e consta que ele ganhou 2 cavalos do Dom Pedro. Algumas citações falam que foi o Dom Pedro I que deu o cavalo, outros falam que foi o próprio Dom João VI. Conta que na chegada dessa tropa de navio, o rei foi com ele receber os animais. Naquela época os animais eram muito valorizados, porque só se locomovia a cavalo. E ele, descendo os cavalos do navio, ele observa um cavalo, um dos 2 garanhões, e falou que cavalo soberano. Aí o cavalo desfila e ele falou cavalo de mangas largas, né, porque era referindo à passada ampla do cavalo.
e deu esses 2 cavalos para o Barão de Alfenas. Ele trouxe os cavalos para o sul de Minas, onde ele era fazendado, e deu o nome do cavalo de Soberano. E foi o cavalo que mais representou a tropa dele daí para frente. E passou a referir a esses cavalos descendentes do Soberano como os cavalos manga larga. Daí vem o nome da raça manga larga. Que legal, que aula de história que a gente teve aqui, que muito, muito bacana. E no meio disso tudo, foram aparecendo misturas e mais misturas, além daquela que foi chegando, e a gente chega na Catuni, não é isso? Na raça Catuni. Exatamente. A Catuni é uma linhagem do manga larga machador. É uma das primeiras tropas. A associação foi fundada em 1949 e o nosso avô, o Nozinho Colares, já selecionava animais marchadores naquela época, muito anos de antecede à fundação da associação. Até pediu o pessoal para mostrar umas imagens que a gente separou, que tem imagens históricas, imagens atuais, e a gente vai contando essa história com as imagens já na tela. Então aí tem essa história, continue, por favor. Exatamente. Então ele já criava os animais. Com o advento da formação da Associação Manga Larga, a Associação Manga Larga Machador, ele passa então... comentar alguma imagem que aparecer ali também? A imagem é a família nossa, são 5 filhos, né, naturalmente. E esse é o Titã, um dos nossos garanhões, é um cavalo muito importante, filho do Favache Estanho, um cavalo representativo, e também é o mesmo cavalo aí agora, o Titã. E esse é o Japão, é o nosso cavalo principal, o cavalo que já morreu, mas um cavalo que faz uma história muito bacana dentro da Catuni, gerou vários campeões nacionais e tem uma grande influência no manga larga machador atual. Essa é uma égua que foi campeã nacional também, a Catuni Afrodite, cria nossa. Enfim, essa tropa é uma tropa das principais da formação do manga larga machador. Lá em Montes Claros, na nossa fazenda, se registrou o primeiro cavalo da raça manga larga machador com pais e mães conhecidos. Quer dizer, o primeiro cavalo controlado pela raça manga larga machador foi lá no meu avô, lá na Catuni. E isso para a gente é uma honra muito grande, que mostra a tradição. Aquele ali é o meu pai montado no cavalo, no Tabu das Garças, um cavalo de cria já do pai dele, não é? Naturalmente. Então, quer dizer, é isso que a gente tem, esse gosto. A família hoje, nós já estamos na 4ª geração de seleção. Tem uma imagem ali também. Esse é o Catuni Tarzan, também um cavalo muito antigo. Lá foi para... Meu avô vendeu para a Bahia. 62 para o Jaime Fernandes. Esse cavalo foi campeão nacional, fez uma grande história lá. Esse é o Catuni Zorreiro, é um cavalo também que foi campeão nacional recente de marcha picada. Isso aí já são 5 irmãos, nossos 5 filhos, é uma viagem que nós fizemos a Gramogol, que é o berço lá histórico do norte de Minas. Saindo de Montes Claros e indo para Gramogol. Para Gramogol, onde é que meu avô nasceu. Essa é a Catuni Cinerama, sem dúvida nenhuma, a égua mais importante que nasceu no nosso criatório de todos os tempos. É a mãe do Catuni Japão, é uma égua que era um diferencial. Esse é o meu pai que está segurando a égua. Naturalmente aí é a marca da fazenda, o C13 é a marca do meu avô, né? Era CC, a tropa era Cassimiro, Colares, Nozinho era apelido, né? E quando os 3 filhos, nasceram os 3 filhos, ele passou assim, o CC passou a ser C3 dos 3 filhos. Aí também é uma imagem da tropa em andamento, agora, já numa outra fazenda nossa, lá na Fazenda das Garças também. É impressionante como que seu avô circulou, né? Porque ele saiu do norte de Minas, depois ele vai para Mariana, Ouro Preto, depois ele faz todo um circuito ali, né? Ou seja, ele fez uma aventura naquele momento. Sem dúvida. Né? Ele era de origem humilde, nasceu lá em Grão-Algol, que é uma cidade própria para mineração, fundada mais ou menos na época de Ouro Preto, e foi em busca de emprego, veio trabalhar na mina de Morro Velho aqui, né, perto de Belo Horizonte, aqui em Nova Lima. Já tem uma imagem ali, exatamente, ó. Com os ingleses. Ali é uma fotografia já do meu pai, tem o Aloysio Faria, é uma turma antiga do Manga Larga aí. Meu pai foi vice-presidente da associação. Foi vice-presidente nessa época. O doutor Aloysio Faria, quer dizer, era o presidente na época. Essa é a égua que a Catuni Flor de Lis, que apareceu andando, marchando lá no começo. Que a gente viu no início, né? Exatamente. Esse é o Catuni Garcês, também foi um cavalo, foi campeão nacional nosso, cria, já mais antigo, irmão do Catuni Japão. Esse é um filho do Titã, o Igarapé. Enfim, mas então a trajetória do seu Nozinho é essa. Ele saiu de lá, trabalhou na mina de Morro Velho e retornou a Montes Claros com aquele interesse de ser pecuarista, de ser produtor rural. E a partir de então começou a criar gado, selecionar animais de sela,
burros, especialmente mulas para produzir para o sul da Bahia, e foi essa a origem de cavalos marchadores que ele tinha. Com o advento da criação da associação, ele adquiriu na época talvez o melhor cavalo disponível na raça, que era o Favache Pedra Estânio, um cavalo muito importante para a época. Esse cavalo, durante 18 anos, cobriu as éguas dele, fez uma consanguinidade muito grande. E essa é a origem da nossa fazenda, quer dizer, através desse cavalo, o Favache Pedra Estânio, adquirido por ele. Ele chegou lá na fazenda em 1900, ele nasceu em 1931. Que perfeito. Quando a gente acompanha histórias que vocês estão dividindo aqui, gente, tá acompanhando o programa aí? Liga para o seu vizinho, fala assim, bicho, liga aqui no canal Viver Brasil, porque essa história ele não vai poder perder não, manda uma mensagem aí, porque ainda estamos só no primeiro bloco, a gente ainda tem muita história sobre o Manga Larga Marchador, que a gente já descobriu o porquê do nome, o porquê da história, agora, e de certa forma, essa coisa da criação de cavalos é uma forma de desbravar também cidades, né? Porque você imagina como era Montes Claros no início de tudo, Grão-Mogol na saída de tudo, ou seja, desbravando lugares, né? Sem dúvida nenhuma. O meu outro avô, que também foi um criador, também o pai do meu pai, que é uma outra tropa, que é a linhagem das Garças, era gerente de banco, ele fez 3.000 quilômetros a cavalo no Norte de Minas, naquela época, fazendo aberturas de agências, fazendo contato para abrir agências para o banco hipotecário. Então, quer dizer, o meio de locomoção era cavalo, e o foco deles era produzirem animais cômodos, dóceis, não é? Que pudessem viajar, que fossem confiáveis. Então a seleção foi feita efetivamente pela função. Os animais mais adequados à necessidade da época, né? E aí sim é que o critério foi cada vez afunilando e criaram uma tropa que ficou consolidada ao longo desses anos. E nesse quesito histórico, Dalton, a gente pode pensar que tudo aconteceu de uma forma que hoje quem produz ali, quem é da cadeia produtiva, melhor dizendo, faz a criação ali, para a criação disso tem toda uma cadeia produtiva para render alimentos, insumos e tudo mais. Todo mundo tem que conhecer para tratar bem e poder fazer com que essa geração se transforme em outras e outras e outras, né? O cavalo, uma vez que a gente começa a criar cavalo, a gente não deixa de criar nunca mais. Por quê? Porque a gente encanta com a criação. O cavalo... tem um amigo que já falecido em Montes Claros, ele disse que quando um criador estava começando a querer largar de criar o cavalo, nascia um potro bom na fazenda dele e começava tudo de novo. E acontece, por exemplo, já aconteceu várias vezes na história de alguém ter um problema financeiro, ter que vender o seu cavalo dúvida. E tudo mais, e da pessoa adoecer. Eu tenho história, já ouvi história da pessoa adoecer. Com certeza vocês sabem de histórias diversas, né? Tem ali aquele como um ente da família mesmo, né? É uma paixão, sem dúvida que é uma paixão. E às vezes, num aperto financeiro, você tem que dispor do que você tem de melhor. E isso realmente faz uma falta enorme na seleção. Porque tem animais que fazem uma grande diferença na seleção. São divisor de água, né? Então, às vezes, você tem que dispor de um grande garanhão e você vai levar anos ou para produzir um daquele tipo ou até para adquirir, né? Então, realmente, essa paixão é muito dolorosa. Ó, a gente vai para o intervalo, rapidinho, muita coisa legal no intervalo para as pessoas acompanharem, os nossos anunciantes, mas na volta eu quero saber o quanto de trabalho dá para ter cavalos tão bonitos como aqueles que a gente mostrou agora, o quanto que isso gira em torno de mercado, para a gente entender um pouquinho qual que é o mercado hoje do Manga Larga Marchador. É rapidinho, a gente volta já já aqui no canal Viver Brasil. AgroB é o nosso jeito, mais do que diferente no dia de hoje, de falar de agronegócio, de agropecuária. Já já a gente volta.